Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 9, 12 e 13, que diz assim a palavra do Senhor: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, dizia uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Verso 5. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Queridos irmãos, senhores que acompanham através das redes sociais, o tema que nós vamos tratar nesta noite e está relacionado aos jovens, mas é para todos nós a importância do que nós vamos falar nesta noite. O tema que foi escolhido é: jovens, mantenha a chama acesa. E os textos que nós lemos aqui, ou pelo menos esses dois contextos, tanto de Levítico quanto de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, nós vamos entender aqui que o autor, o escritor, ele vai falar nos dois textos, ou nos dois contextos que lemos a respeito do fogo. Levítico, o livro foi escrito para orientar a nação de Israel acerca da importância e do dever do sacrifício e das leis que Deus queria ensinar, e também o culto sacerdotal. O capítulo 28 de Atos dos Apóstolos vai falar a respeito de um homem chamado Paulo, apóstolo Paulo, e conta a história sobre uma fogueira também que tinha sido acesa lá na ilha de Malta. O capítulo 6 de Levítico vai falar sobre a importância de manter a chama do altar acesa. O fogo não pode apagar, o fogo precisa manter continuamente. Quando nós olhamos para Levítico, capítulo de número 6, o versículo 9, o versículo 12, o versículo 13, Moisés vai falar para os sacerdotes a importância que era de deixar o holocausto, ou a fogueira, ou a chama sempre acesa. É interessante esse texto, porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus, são dias difíceis, são dias complicados. O próprio Jesus, antes de ir para o céu, ele disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor iria se esfriar. E a pior coisa que tem em um relacionamento é a frieza.
seja de qual ordem for o relacionamento, o pior momento que um relacionamento pode viver ou passar é o momento da frieza. É difícil lidar com alguém frio. É difícil passar por um momento frio. Seja no casamento, seja na amizade, seja na sociedade ou em uma sociedade com alguém. O pior momento na vida do ser humano é quando ele se encontra frio. Então agora Moisés vai receber uma ordem de Deus e vai escrever e vai falar para os sacerdotes sobre a responsabilidade de manter a fogueira ou manter a chama do holocausto acesa. O versículo de número 9 que nós lemos aqui vai falar que a responsabilidade dos sacerdotes era que a chama não se apagasse, deveria estar queimando a noite toda até pela manhã. Verso 9. No versículo de número 12 vai dizer que o sacerdote precisava colocar a lenha sobre o holocausto, arrumar a lenha sobre o holocausto. E o versículo de número 13 que vai complementar vai dizer: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que é que Deus está querendo então nos ensinar? Nós estamos vivendo dias tão complicados, em que a frieza tem tomado conta. A igreja tem vivido um período de frieza, obreiros têm passado por frieza, jovens têm vivido tempo de frieza, homens e mulheres dentro da igreja têm passado por um período de frieza. Mas hoje, como profeta, como ministro, como pastor, como homem de Deus, eu quero chamar a nossa atenção para algo que é importante: o meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, ainda que esteja num período de frieza. Hoje Deus nos chama para aquecer, hoje Deus nos chama para acender, hoje Deus nos chama para reavivar, e a chama, ela vai arder continuamente sobre o altar. E em nome de Jesus, hoje o Deus do céu vai aquecer a nossa alma, vai aquecer a tua alma, e nós sairemos daqui renovados pela presença de Deus. Eu quero ir por partes. Primeiro ponto que nós podemos entender acerca desse contexto, que o fogo, ele é o símbolo da presença de Deus. Um dos símbolos do Espírito Santo, são 6, e um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Quando nós falamos de fogo, nós falamos sobre a presença de Deus no nosso meio. Haja vista que quando Israel sai da terra do Egito e eles estão passando pelo deserto, e os irmãos sabem que de dia o deserto chega até numa temperatura de 50 graus Celsius, mas à noite a temperatura cai. E sabendo disso, Deus, na sua onisciência, presciência, na sua grandeza, misericórdia, amor, na sua soberania, ele sabia que o povo no deserto, na madrugada, precisaria de algo para aquecê-los. Então de dia, a nuvem, a coluna de nuvem, guardava o povo do sol escaldante. Mas à noite, Deus, já sabendo que a frieza viria, a temperatura caía, ele então se colocava como uma coluna de fogo, dizendo: ainda que a frieza tentar chegar até você, eu estarei aqui presente do teu lado, para te aquecer, para te renovar, para te acender. Eu já sinto a chama, eu já sinto o fogo, eu já sinto a graça, eu já sinto a presença, e este ambiente será renovado, reavivado, incendiado pela presença do Espírito Santo que já está
sobre nós esta noite. Percebam os irmãos a preocupação de Deus. Cooperador Antônio, em não deixar a chama apagar. Deus é tão poderoso, tão tremendo, que Ele se preocupou. Então Ele deixa uma lei estabelecida, irmã Zeni, para os sacerdotes. E eles diziam todas as manhãs, era responsabilidade dos sacerdotes não deixar a chama apagar. Ah, pastor, mas então isso é para os sacerdotes. Mas Deus é tão tremendo que lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Ele vai dizer: e vós sois sacerdócio real. Então a responsabilidade da chama não se apagar não é só do obreiro, não é só da liderança, não é só do pastor. Todas as vezes que eu e você perceber que a frieza está chegando, coloca a lenha no altar, coloca a lenha no altar, coloca a lenha no altar. A frieza está chegando, incendeia, coloca fogo, mas não deixa a chama apagar sobre o teu coração. Receba fogo. Quando Deus vai falar com Moisés no Monte Sinai, Moisés está com as ovelhas no Monte Sinai, e era normal, era natural que uma sarça pegasse fogo e rapidamente ela consumia. Então, para Moisés, que já estava ali, irmão Cleiton, naquele ambiente, ele via uma árvore com combustão pegando fogo, e aquilo ali não chamava mais a atenção dele, porque acontecia naturalmente. Mas de repente, uma sarça começa a arder. E aquela sarça, irmã Daniela, chama a atenção de Moisés agora. Por quê? Porque as outras acendia, pegava fogo e apagava, pegava fogo e apagava, mas esta sarça, aonde Deus colocou fogo, essa sarça, ela queimava e não se consumia, ela queimava e não se consumia. Era Deus dizendo: eu não sou Deus de momento, eu sou Deus de constância. Pega fogo, mas continua, pega fogo, mas continua, pega fogo e não para de arder. O fogo do homem vem e vai, o fogo do homem vem e apaga, o fogo do homem vem e acaba, mas a chama que vem de Deus, o fogo que vem de Deus, ele não para, ele não para, ele não para, ele não para. Tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí. A chama arderá continuamente. Mas aí o versículo de número 12 e 13 de Levítico, nós vamos entender a primeira coisa: devemos cuidar e manter o fogo aceso. Eu quero que você entenda isso. Deus acende o fogo, mas a responsabilidade de cuidar e manter ele aceso Deus joga fogo, risca o fósforo, Deus queima, Deus manda fogo do céu, mas para manter e cuidar do altar pegando fogo, a responsabilidade é minha. Deus fala para Moisés: Moisés, escreve aí e deixa como uma lei para o sacerdócio, todos os dias pela manhã. Observe, não é uma vez por semana, não é um dia sim, um dia não, não é uma vez por mês, não é uma vez a cada 2 meses, não é trimestral,
trimestral, não é semestral, não é de ano em ano. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. É de manhã, coloca a lenha. É de manhã, acenda o fogo. É de manhã, coloca a lenha. Não deixa apagar a chama que uma vez Deus acendeu em você, em você, em você. A chama tem que arder em nossos corações. Sabe qual é o problema? Que o fogo de ontem foi para ontem. Hoje tenho que acender de novo. O fogo da vigília ficou, foi uma bênção, mas a escola bíblica para todos, leia de novo. Culto de domingo, leia de novo. E amanhã, pastor, eu não sei, leia de novo, leia de novo. A responsabilidade de manter a chama acesa é sua, é sua. É na escola, é no trabalho, é em casa, é no dia a dia, é na rua. Deus está dizendo: não deixa apagar o que nós estamos recebendo aqui hoje. Amanhã tem que continuar, amanhã tem que permanecer. O problema, irmãos, e talvez seja a maior dificuldade nossa, é a constância. Sabe qual que é o maior problema do ser humano? É a perseverança. Sabe qual que é a maior dificuldade que nós temos? É manter. Você começa um projeto e logo vem as dificuldades. E qual que é a primeira coisa que nós pensamos em fazer? Parar. Então a maior dificuldade nossa como crente e como ser humano é manter alguma coisa contínua. Tem gente que é bom para colocar fogo, pastor Dimas, mas não consegue manter. Tem gente que oscila demais, não tem constância. Pega fogo com uma facilidade, mas apaga também com uma facilidade. E Deus não quer. Sabe o que Deus está nos ensinando quando Ele diz: e a chama arderá continuamente no altar, e todas as manhãs o sacerdote tem obrigação de colocar lenha? É que Deus não é Deus de momento, Deus é Deus de constância. O problema nosso é que nós somos de momento. O momento do culto está pentecostal, aleluia. O momento do louvor, aquele louvor vem, mexe com a nossa estrutura, cai lágrima, nós caímos no chão, nós rolamos, sentimos a presença de Deus, abraçamos, choramos. Mas amanhã nem parece o mesmo. Amanhã a chama já apagou. Amanhã está igual um cubo de gelo, frio. Amanhã já não é mais o mesmo. Mas Deus está dizendo na tua palavra: está com dificuldade? Põe lenha, põe lenha, põe lenha, mas não deixa apagar. Eu vou falar aqui algo, mas tem gente que está achando que o fogo é só aqui. Acaba o culto, ele deixa o altar aqui, deixa a chama aqui, deixa o fogo aqui. Aí vai para o trabalho, não parece nem crente. Vai para a escola, não parece crente. Na rua, não parece crente. Porque deixou o fogo aqui. E o fogo não está aqui. O fogo tem que estar aqui dentro, ardendo no meu coração.
O que eu recebo aqui eu levo para minha casa. O que eu recebo aqui eu levo para o trabalho. O que eu recebo aqui eu levo para o dia a dia, na minha rua. E quando eu percebo que a lenha está acabando e o fogo está se acabando, eu coloco lenha. E o que é lenha? Oração. O que é lenha? Palavra. O que é lenha? Jejum. O que é lenha? Comunhão com Deus. Não deixa apagar. Não deixa. Acenda, acenda, outra vez, outra vez, outra vez, acenda o teu altar, o teu altar, o teu altar tem que pegar fogo, o teu altar tem que pegar fogo. Tem coração que já está ardendo, tem gente sentindo, tem uns aqui que já está igual o discípulo de Emaús, o coração arde, é a palavra, é a presença, não é a minha palavra, é a presença do Espírito. Receba aí, receba aí, receba aí, receba aí, fogo, 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 seja incendiado, arde o coração. Já tem gente sentindo a presença. O fogo arderá. O fogo está ardendo. O fogo está ardendo. O fogo está ardendo. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. É o Espírito Santo agindo. É o Espírito Santo trabalhando. Deixa queimar. O contexto desta palavra era o altar do holocausto. E o altar do holocausto é bem propício que a nossa igreja tenha aqui pelo menos 3 entradas, né? Mas o altar do holocausto era bem na primeira porta. Quando passava pela porta, chamada o véu ou a primeira porta, logo na entrada tinha o altar do holocausto, que ficava no lugar, no átrio ou no pátio. Então quando alguém cometia um pecado, ou todos os dias era oferecido um holocausto em sacrifício para perdão dos pecados. E Deus, irmã Teresa, ficava do céu, presbítero Claudio, esperando aquele fogo queimar, o sacrifício sendo queimado. E quando a fumaça subia, ele recebia como aroma de um cheiro suave. Carne crua não tem cheiro. Sacrifício cru Deus não recebe. Tem que queimar. Tem que queimar. É você queimando no altar. A fumaça subindo. Quem gosta de churrasco está entendendo. E aquela fumaça subindo. E Deus do céu respirava aquela fumaça. Quando o coração queima, a fumaça vai subindo como cheiro suave. Quando o coração queima, a alma queima, o espírito queima, a fumaça vai subir. Eu sei que ainda tem gente cru aqui nesta noite. Eu sei que ainda tem gente não entendendo nada, mas já tem gente queimando, tem sacrifício sendo recebido, tem fumaça subindo, 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 subindo. E conforme a fumaça sobe, a glória desce, a fumaça sobe, a glória desce, a fumaça sobe, a glória desce sobre nós.
fogo vem de Deus. Eu queria que você levantasse a sua mão assim, para você receber isso aqui. O fogo vem de Deus, mas a manutenção é nossa. Receba isso com autoridade. O fogo que está caindo aqui vem de Deus, mas a manutenção, o cuidado para manter ele aceso é nosso. Então, em nome de Jesus, receba autoridade, receba a presença, receba poder para manter esse fogo aceso, 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 aceso. Receba agora. Pastor, para quê? Irmã Flávia, para que manter a chama acesa? Nós acendemos uma fogueira em Lorian. E qual que é o propósito do inimigo? Qual que é o propósito do nosso adversário? Apagar. Então quem é responsável para manter esse fogo queimando, coração ardendo em brasa? Sou eu. Você não depende de quem está do teu lado para a chama manter acesa. E ainda que alguém queira jogar água, queira vir com o extintor e apagar, é você quem tem que fazer os fogos ficar aceso. Não depende de A, não depende de B. É você, é você, é você que tem que acender e manter o fogo aceso. Porque vai vir coisas, e além de vir coisas, vai vir pessoas para apagar o fogo. Eu ouvi uma frase há tempos atrás de um pensador que dizia assim: ande com quem coloque lenha no seu fogo. Não ande com quem quer apagar o fogo que está em você. Você conta algo para alguém, você fala com alegria, no entusiasmo, e aí vem alguém com um balde de água fria e tenta apagar. Pessoas frustradas que não querem ver você ter sucesso. Pessoas que não tiveram sucesso e quer apagar a chama que você tem. Mas em nome de Jesus, a fogueira que foi acesa, ela vai manter, ela vai manter, ela vai manter, ela vai manter sobre Lorian. Você acha que já não tentaram apagar? Já. Você acha que todos os dias o inimigo não tenta apagar? Tenta. Mas maior é aquele que acendeu a fogueira em nós. Maior é aquele que nos chamou. Se mil quer tentar apagar, Deus levanta, Deus levanta, Deus levanta. Mas essa fogueira, eu estou profetizando, esta fogueira não vai apagar. Receba agora, 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 agora. E para que manter a chama acesa? Para que serve o fogo? Para que serve o fogo?
O fogo ele tem pelo menos 3 propósitos. Primeira coisa que nós precisamos entender, o porquê de manter o fogo aceso. O fogo ele tem a responsabilidade e o propósito de clarear. Ó, o presbítero Edivaldo ouviu. O fogo tem o propósito de orientar, conduzir. Salmo de número 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Antigamente, presbítero Sebastião, o senhor sabe bem disso, era luminária, era lamparina. Então alguém ia na frente com a lamparina acesa, com a tocha acesa, e ele ia conduzindo, ele ia guiando. Então a primeira coisa que o fogo é importante para nós é que ele vai dando o caminho, a direção. É uma coluna de fogo na frente dizendo: o caminho é esse, o caminho é esse, andai nele, andai nele, andai nele. Se não houver essa luz, eu e você tropeçamos. Se não houver essa luz, eu e você não sabemos aonde ir, para onde ir, o que fazer. Mas a chama foi acesa, uma fogueira foi acesa, dizendo: o caminho é este, andai nele. É por aqui, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Nós estamos sendo orientados por Deus, nós estamos sendo guiados por Deus. Ele vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele vai na frente, ele vai. E se não tivesse esse fogo, eu e você estaríamos perdidos. E se não tivesse essa fogueira, eu e você não sabíamos para onde ir. Então o fogo ele é aceso para dar uma orientação, para dar um norte. Os irmãos bem sabem, todos os navegantes que estão aí pelo mar, os barcos, os marinheiros, eles são guiados pelos faróis. É uma lâmpada, é um farol aceso que vai dando norte para quem está no mar. Se você hoje entrou aqui perdido, sem saber para onde ir, a lâmpada está acesa e Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho que leva para a eternidade. E qual é o segundo? Eu não vou meter aqui sobre esses 3 pontos. Mas qual que é o segundo propósito do fogo? O fogo ele serve para aquecer. Nós lemos o segundo texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 28. No versículo 1 vai dizer que eles chegaram a uma ilha por nome de Malta. E os bárbaros que estavam ali, quando perceberam que eles estavam molhados, estava chovendo e frio, o que é que eles fizeram? Projeta aí, por favor. Atos 28. A profecia da fogueira acesa aqui em Lorian tem base. Versículo 2. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa do quê? Chuva e frio. Quando você perceber que o frio está vindo, é você que tem que manter a fogueira acesa. Porque tem dias difíceis. Tem dia que a frieza vem para tomar conta.
Tem dia que o inimigo usa pessoas do nosso lado, à nossa volta, para tentar trazer uma frieza espiritual, emocional, frieza em todas as áreas da nossa vida. O inimigo sempre está tentando apagar a chama, a fogueira. Ao invés de aquecer ou esquentar você, ele quer esfriar. É uma coisa que acontece, é outra coisa, é no meio da família, é no trabalho, coisas que vêm acontecendo dentro da igreja para tentar esfriar ela. Mas nós estamos pautados sobre a palavra. Nós percebemos um frio, uma chuva, mas uma grande fogueira está acesa. Lorian está incendiado. Lorian está incendiado. A fogueira está aquecendo. A fogueira está aquecendo. Aqui não tem lugar para frieza. Aqui não tem lugar para frieza. Receba agora. Seja aquecido, seja renovado, seja avivado, seja incendiado. Onde há fogo de Deus, há calor e amor de vida espiritual. Eu não sei se todos ou alguém ou alguns já tiveram essa experiência de talvez acampar. E quando estão acampados em algum lugar, acende-se uma fogueira. E a família, amigos, ficam aonde? Em volta da fogueira. Para quê? Aquecer. Mas para que mais? Comunhão. Um em volta do outro, um do lado do outro. É um que aquece e pega na mão do outro para trazer aquecimento. E o outro aquece o outro, e o outro aquece o outro. E o pavio que fumega não vai apagar. Quando alguém está pensando em apagar, pega na mão dele, pega na mão dela e diga: vamos incendiar, vamos incendiar, vamos incendiar, vamos incendiar. Incendeia, pega na mão do irmão, pega na mão do irmão e diga: eu te aqueço, vamos nos aquecer, vamos nos aquecer. O fogo arderá, o fogo arderá. Quer receber uma revelação? Quer receber uma revelação? Famílias. Os irmãos sabem que o primeiro domingo do mês é culto da família e é aqui a direção dos jovens. Famílias. Amigos de verdade. Irmãos, parentes, conhecidos. Quando você perceber que algo ruim está acontecendo, ou a frieza está tomando conta, acenda uma fogueira. E a fogueira fica onde, pastor? No meio. E a fogueira é o que? Presença de Deus, símbolo da presença de Deus. É Deus no meio, a família em volta, os amigos em volta, a igreja em volta da fogueira. O centro não sou eu, o centro não é você. A centralidade da ADEF é a fogueira no meio, é Deus no meio, e nós estamos à volta, sendo aquecido por Ele, tocado por Ele. Eu quero profetizar em nome de Jesus: Lorian está em volta de uma grande fogueira. Eu e você vamos nos aquecer, eu e você vamos nos incendiar, vamos nos incendiar. Não deixa o irmão para trás, não deixa o irmão frio. Pega ele, sacode ele, aquece ele. Eu estou
estou falando para você o maior segredo para a sua vida. A sua família tem que estar em volta de Deus. A tua amizade tem que estar em volta de Deus. O centro é Ele. O centro é Ele. Por que casamento não dá certo? Família não dá certo? Porque Jesus não está no centro. Porque Jesus não está no meio. Enquanto Jesus estiver no meio, enquanto Jesus estiver no centro, tudo dá certo, as coisas fluem, as coisas acontecem. Tira tudo em volta, põe Jesus no meio, acenda a fogueira e fica em volta, e fica em volta. Eu sinto a presença dele aqui no nosso meio. Quer que a sua empresa dê certo? Põe Jesus no meio. Quer que a sua família dê certo? Põe Jesus no meio. Quer que o seu casamento dê certo? Põe Jesus no meio. Quer que os seus sonhos dê certo? Põe Jesus no meio. Acende uma fogueira no meio e deixa ele aquecer. Deixa ele aquecer. Seja aquecido. Pronto, pastor, para a gente finalizar aqui. Pode vir para cá já, se tiver um louvor. Se tiver um louvor, se não tiver, pode ficar aí. A fogueira serve para clarear, orientar, iluminar, aquecer, trazer comunhão. Mas tem uma coisa. O que é que Paulo fez no capítulo 28? Mandébora, diácono Lucas. O que é que Paulo fez? Ele percebeu que a fogueira estava apagando. O que é que ele vai fazer? Vai juntar lenha. O negócio é esse. Se você está vendo que a fogueira está apagando, não pisa. Traz lenha para cima dela. Se você está percebendo que o irmão está se apagando, não pisa. Um dos símbolos do Espírito Santo é vento, é ar. Se tiver alguém que está apagando, assopra nele. Pega a lenha, põe em cima dele. Ora por ele, jejua por ele, consagra por ele, fortalece ele, não mata ele, não apaga ele. Paulo vai pegar a lenha. E aí tem um detalhe aqui importante. Quem que não quer que a fogueira fique acesa? Quem que não quer que a fogueira fique acesa? Nosso adversário. Então Paulo pega, presbítero Sebastião, a lenha. E quando ele joga a lenha na fogueira, e a fogueira, o que a serpente faz? Fere ele. Porque a nossa principal, ou o principal adversário nosso, irmã Ana Clara, não quer que você ponha lenha na fogueira. Se ele estiver percebendo que você está querendo a fogueira acesa, ele vai fazer alguma coisa para atrapalhar você. Se a fogueira está apagada, ele não dá nem importância para você, ele deixa você do jeito que ele está. Olha só o detalhe: se o inimigo não está se levantando contra você, é porque você está assim com ele, ó. E a chama já não está mais acesa. Mas se ele perceber que você está se esforçando para acender a fogueira, ele vai vir para te picar. Paulo
não joga lenha na fogueira, a fogueira aquece, levanta uma grande fogueira, a serpente vai e pica, mas não importa, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a chama vai continuar acesa, acesa, acesa. Põe lenha, põe lenha, põe lenha, põe lenha, põe lenha, põe lenha nessa fogueira. Ah, pastor, mas o inimigo vai tentar, não importa, ele vai tentar quantas vezes for, mas Deus te chamou para acender a fogueira, Deus te chamou para manter a fogueira. O inimigo vai tentar, mas maior é o Deus que te chamou, que te escolheu. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro propósito da fogueira. Quando você acende uma fogueira, expulsa todos os insetos peçonhentos. Quer expulsar alguma coisa ruim da sua vida, da sua casa, da sua família, da igreja? Põe fogo. Quer expulsar alguma coisa que não presta de você, da sua casa, da sua família, da igreja, do trabalho, do teu convívio? Não é fazendo fofoca, não é tentando apagar a vida do outro, é pondo lenha na fogueira, é pondo lenha na fogueira. Quando a fogueira é acesa, cobra vai embora, peçonha vai embora, escorpião vai embora, inseto vai embora, em nome de Jesus. Incendeia, 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 incendeia. Tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. Coloca fogo, acende outra vez, acende. Tua chama em nós. Fogo, receba, receba, adore. Tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. Peça, peça. Ei, Deus. Se você quer de verdade, peça. O Senhor está aqui para receber a sua adoração. Diga: Senhor, eu não aguento mais ficar assim. Eu quero uma mudança. Eu quero algo novo. Eu quero algo novo. Eu quero algo novo na minha vida, na minha casa, no meu ministério, na minha família. Ore agora. Peça agora. Eu estou vendo Deus incendiando. Eu estou vendo Deus incendiando. Eu estou vendo Deus incendiando. Receba agora. Receba agora. Não se conforma. Não se conforma. O coração já está ardendo. Seja tocado agora. Receba fogo. Receba a presença. Receba o Espírito. Receba a graça. Receba